Hoje, vamos explorar um navio fantasma abandonado que está preso em um recife há mais de 30 anos. Através dos vastos oceanos do nosso planeta e ao longo das margens de portos esquecidos, embarcações abandonadas permanecem como testemunhas silenciosas de histórias de aventura, infortúnio e mistério. Esses gigantes enferrujados, que um dia foram símbolos da ambição humana e da engenhosidade da engenharia, agora jazem adormecidos, rendidos aos elementos da natureza. Seja por terem sido vítimas da fúria natural, enredadas em conflitos humanos ou simplesmente deixadas para se deteriorar pela negligência, cada embarcação carrega uma história única. Aqui, reunimos os relatos mais fascinantes de diferentes partes do mundo para que você possa explorar. Número 12. Mary D. Hume. Construído no ano de 1881 por R. D. Hume para seu crescente negócio de conservas, o Mary D. Hume foi um navio construído com madeira de cedro branco local, destinado a desempenhar diversos papéis na história marítima. Inicialmente, ele era responsável pelo transporte de cargas e suprimentos entre Gold Beach e São Francisco. O navio rapidamente se tornou um pilar do comércio regional, apoiando a economia local ao transportar salmão enlatado e madeira. Durante seus primeiros 10 anos, com o declínio da indústria do salmão, devido à pesca excessiva e aos desafios ambientais, o Mary D. Hume foi adaptado para o exigente mundo da caça às baleias no Ártico. Em 1889, foi comprado pela Pacific Whaling Company e iniciou longas viagens pelas águas geladas do Mar de Bering, vivendo uma década de operações intensas, incluindo o registro da maior captura de baleia da Groenlândia. O isolamento e as condições extremas dessas viagens eram exaustivos, muitas vezes provocando grandes desafios à tripulação, como deficiências nutricionais severas e impactos emocionais provocados pelo frio e pela solidão. Após a fase de caça, o Mary D. Hume ganhou uma nova função como rebocador e, mais tarde, como barco de pesca de alabote. Seu motor foi convertido de vapor para diesel, adaptando-se às necessidades da época. Seu tempo de serviço ultrapassou quase um século, demonstrando uma longevidade notável em uma indústria marcada por condições severas e mudanças constantes. Infelizmente, as tentativas de preservá-lo como navio-museu fracassaram. Após sua aposentadoria em 1978, o navio afundou durante um incidente em 1985. Com recursos insuficientes para recuperá-lo, ele foi deixado à mercê do tempo. Hoje, os restos do Mary D. Hume ainda estão visíveis, repousando a apenas 30 metros de seu local original de construção no rio Rogue. Agora listado no Registro Nacional de Lugares Históricos, ele serve como um tocante lembrete do passado. Sua estrutura deteriorada oferece abrigo à vida selvagem local e se tornou um ponto histórico visitado por turistas e moradores. Número 11. O navio fantasma de Cincinnati. O navio fantasma de Cincinnati, originalmente conhecido como Celt, é uma embarcação abandonada com uma história intrigante que atravessa mais de um século. O navio, que agora repousa esquecido em um riacho próximo ao rio Ohio, nas redondezas de Cincinnati, tem um passado repleto de transformações e usos distintos. A embarcação foi lançada ao mar em 12 de abril do ano de 1902 por Pusey & Jones, em Wilmington, estado de Delaware. Inicialmente serviu como um iate de luxo para J. Rogers Maxwell, um executivo ferroviário. O iate representava o auge do luxo, projetado para cruzeiros relaxantes e encontros da alta sociedade. No entanto, seu destino foi muito além de uma simples embarcação de lazer. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos adquiriu o Celt em 3 de julho de 1917, renomeando-o como USS Sachem. Durante seu serviço naval, o navio teve papel crucial em patrulhas antissubmarinas e foi cedido a Thomas Edison, que conduziu experimentos financiados pelo governo a bordo do Sachem, trabalhando em tecnologias defensivas contra submarinos alemães.
Após a guerra, o navio foi devolvido ao proprietário, mas logo ganhou um novo propósito. Foi transformado em uma embarcação para excursões de pesca. Durante a Grande Depressão, foi vendido a Jacob Jake Martin, que o converteu em um barco de pesca fretado. O navio continuou servindo fins recreativos até a Segunda Guerra Mundial, quando foi novamente requisitado pela Marinha, em 1942, sendo desta vez rebatizado como USS Fenit. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Fenit foi utilizado em treinamentos e patrulhas, desempenhando papel essencial no ensino do uso de sonar aos marinheiros e na patrulha das águas próximas a Key West, e mais tarde ao Long Island Sound. Após o fim do conflito, o navio foi devolvido a Martin, que retomou seu uso como barco de pesca. No fim da década de 40, a embarcação viveu mais uma transformação. Foi vendida para a empresa Circle Line Sightseeing Cruises, em Nova York, sendo renomeada como Sightseer e, posteriormente, Circle Line 5. Tornou-se o navio principal da frota da empresa, oferecendo passeios turísticos ao redor de Manhattan. Durante esse período, o Circle Line 5 transportou milhões de turistas, proporcionando-lhes vistas inesquecíveis da cidade de Nova York. No início da década de 80, o Circle Line 5 foi aposentado. Foi vendido a Robert Miller, de Lawrenceburg, no estado de Kentucky, por $7.500. Miller pretendia utilizá-lo para fins recreativos, mas o navio acabou abandonado em um afluente do rio Ohio, onde permanece até hoje. Agora conhecido como Navio Fantasma de Cincinnati, ele repousa parcialmente submerso e coberto pela vegetação, um vestígio impressionante de seu passado vibrante. Seu estado atual é um contraste profundo com os tempos de luxo e serviço militar. Enferrujando e se deteriorando, o navio se tornou objeto de fascínio para exploradores urbanos e entusiastas da história. Número 10. O naufrágio do Puda. O naufrágio do Puda é um marco icônico nas margens de Haida Gwaii, na província de Colômbia Britânica, no Canadá. Este cargueiro a vapor, com casco de madeira, foi construído no ano de 1918, em Raymond, estado de Washington, como parte do programa emergencial da United States Shipping Board durante a Primeira Guerra Mundial. Medindo cerca de 80 metros de comprimento, o Puda foi projetado para suprir a urgente necessidade de navios de carga durante o período de guerra. No entanto, pouco após o término do conflito, o navio foi considerado excedente e vendido para uso civil. No final da década de 20, o Puda foi convertido em uma balsa de toras, capaz de transportar grandes quantidades de madeira. Em 11 de dezembro de 1928, enquanto era rebocado pelo rebocador Inaria através do traiçoeiro Estreito de Hecate, uma forte tempestade atingiu a região. Ventos intensos e mar agitado fizeram com que o Puda se soltasse da linha de reboque, encalhando próximo à foz do rio Tlé, na praia leste, dentro do Parque Provincial Nikon. Apesar das tentativas de resgate, o navio foi abandonado e deixado à mercê do tempo. Ao longo das décadas, a embarcação se deteriorou gradualmente, mas sua proa ainda emerge da areia, criando uma cena impressionante e fotogênica. O local se tornou um destino popular entre os caminhantes, acessível pela trilha Puda Shipwreck Trail. A trilha até o naufrágio do Puda começa na área de uso diurno do rio Tel e cobre cerca de 10 quilômetros no percurso de ida e volta. A primeira parte do trajeto atravessa uma bela floresta antiga com árvores de cedro e abeto sítica, com musgos e samambaias exuberantes ao longo do caminho. Após atravessar o riacho Giki por uma ponte de madeira, os visitantes chegam às margens do rio Tel. A partir desse ponto, a trilha segue até a praia, onde os destroços do Puda finalmente se tornam visíveis. Número 9. SS Mel. Construído no ano de 1905 por William Denny e irmãos em Dumbarton, na Escócia, o SS Mel surgiu como um navio de passageiros de luxo, não apenas uma embarcação, mas uma verdadeira maravilha da engenharia do início do século XX.
O Mel possuía um sistema de propulsão com 3 hélices, o que o tornava um dos navios mais velozes nas águas entre a Nova Zelândia e a Austrália. Seu design elegante e interiores opulentos atendiam a mais de 300 passageiros que desfrutavam de um luxo sem igual. Os salões de jantar brilhavam sob a luz de lustres, com porcelanas finas dispostas sobre as mesas. Ele detinha o recorde da travessia mais rápida do Mar da Tasmânia, completando o trajeto entre Sydney e Auckland em pouco mais de 2 dias. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o Mel foi transformado em um navio-hospital. Seus conveses, antes palco de lazer e alegria, foram convertidos em enfermarias, onde os sons de dor dos soldados feridos ecoavam. Pintado de branco com faixas verdes e cruzes vermelhas, ele navegava sob o comando das forças navais da Nova Zelândia. O Mel transportou milhares de feridos desde as praias de Galípoli até hospitais no Egito e em Malta, com sua equipe médica trabalhando incansavelmente no caos da guerra. Após o conflito, o navio voltou às rotas civis, mas o surgimento de embarcações mais modernas, com motores a diesel, marcou o fim de sua era. Em 1935, considerado ultrapassado para as necessidades da época, foi vendido para uma empresa de desmanche naval do Japão. Sua última jornada foi tão dramática quanto sua vida inteira. Enquanto era rebocado de Melbourne a Osaka, um ciclone violento rompeu o cabo de reboque. À deriva e sem controle, o Mel e seus 8 tripulantes acabaram encalhados na ilha Fraser, na Austrália. As tentativas de reflutuar a embarcação fracassaram, e ali, na hoje conhecida como Praia dos 75 metros, o Mel foi entregue às forças da natureza. Ao longo das décadas foi castigado por tempestades e corroído pelo sal. Seu corpo outrora majestoso, hoje é apenas um esqueleto de ferrugem. Ainda assim, sua história continua a atrair turistas e entusiastas da história que visitam a ilha Fraser para ver os restos do navio. Número 8. MV Captanis. A embarcação MV Captanis, muitas vezes chamada de Navio do Açúcar, é um local extraordinário encalhado em um banco de areia no estuário de Clyde, na Escócia. Originalmente lançada no ano de 1946 como Nordon, pela empresa Asnaov Skibbs, da Dinamarca, foi vendida para proprietários gregos em 1963, sendo rebatizada de Captanis. O destino do navio mudou drasticamente no dia 27 de janeiro de 1974. Naquela noite, uma forte tempestade atingiu a costa oeste da Escócia. O Captanis estava ancorado próximo a Greenock, aguardando para entregar uma carga de açúcar ao cais J. Watt. Com o agravamento da tempestade, a âncora do navio começou a arrastar. O capitão Theodorakis Ioannis ordenou a partida dos motores, tentando mover a embarcação para as águas protegidas de Galloc. No entanto, antes que o navio ganhasse força, ele foi levado pela corrente até cruzar o caminho do petroleiro britânico British Light. As correntes da âncora do petroleiro rasgaram o casco do Captanis, que rapidamente começou a ser invadido por água. Percebendo a gravidade da situação, o capitão decidiu encalhar o navio em um banco de areia próximo, evitando que afundasse em águas profundas. A tripulação executou a manobra com sucesso, embora o navio tenha inclinado severamente. Barcos de apoio, como o rebocador Labrador e o navio de passageiros Rover, chegaram rapidamente. A maioria da tripulação conseguiu saltar para o Rover e foi levada em segurança à costa. O capitão e alguns membros da tripulação permaneceram no Labrador, observando enquanto o navio virava de lado na manhã seguinte. Desde então, o Captanis permanece no banco de areia, tornando-se uma figura marcante na paisagem do estuário. O naufrágio foi amplamente saqueado, restando apenas o casco de aço e a superestrutura, embora partes do convés de madeira ainda estejam surpreendentemente bem preservadas. Com o tempo, o local se tornou habitat para diversas espécies marinhas e aves, transformando-se em um santuário não intencional. Sua posição, parcialmente submersa, com cerca de 8 metros do casco abaixo do nível do mar e o lado estibordo se erguendo cerca de 4 metros acima da água, faz com que de alguns ângulos pareça uma pequena ilha.
Planos iniciais de remoção ou demolição do navio foram abandonados devido a preocupações ambientais, especialmente por causa da proximidade com o santuário de aves em Ardmore Point. Número 7. MS Barrett. O MS Barrett, um rebocador histórico com roda de popa, foi construído no ano de 1921 no estaleiro Howard, em Jeffersonville, no estado de Indiana, Estados Unidos. Medindo cerca de 44 metros de comprimento por 9 metros de largura, foi originalmente construído para Oscar F. Barrett, de Cincinnati. Esta embarcação de casco de aço, com proa reta e motores compostos não condensantes, foi usada principalmente para rebocagem fluvial. Em outubro de 1923, o MS Barrett foi vendido ao Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos e ficou baseado em Florence, no estado do Alabama. Desempenhou um papel fundamental na inspeção e manutenção do rio Mississippi e chegou a servir como quartel-general do presidente Franklin D. Roosevelt durante sua visita de inspeção ao rio, no ano de 1935. Durante seu período com o exército, o barco foi renomeado para Penamon e mais tarde transferido para o distrito de Rock Island. Após ser desativado em 1947, o MS Barrett passou por várias transformações. Foi vendido à empresa Volmar Brothers Construction e, posteriormente, ao Harbor Point Yacht Club, em West Alton, no Missouri, onde foi transformado em um restaurante e clube náutico com o nome de Pia. As máquinas foram retiradas e uma das caldeiras foi reaproveitada como farol. No ano de 1981, a embarcação foi adquirida pela família Obal, que restaurou seu nome original e a levou para Eddyville, no Kentucky, onde operava como restaurante. Em 1987, John e Mary Rosen compraram o MS Barrett e o transferiram para Vicksburg, no estado do Mississippi, onde continuou funcionando como restaurante e teatro flutuante. Ao longo dos anos, o MS Barrett mudou de localização e finalidade diversas vezes, até acabar encalhado nas proximidades de Deer Park, no estado da Louisiana, na metade da década de 1990. Permaneceu ali, se deteriorando lentamente, até sofrer um incêndio em 2017, que causou sérios danos. Apesar de várias tentativas de preservação, inclusive com interesse demonstrado pelo Museu Howard Steamboat, o navio jamais foi completamente restaurado. Número 6. Navios de concreto de Kip Topeka. Os navios de concreto de Kip Topeka, localizados na costa da praia de Kip Topeka, no estado da Virgínia, formam um fascinante relicário marítimo conhecido como o Quebra-Mar de Kip Topeka. Essas embarcações, 9 ao todo, faziam parte de uma frota construída durante a Segunda Guerra Mundial, devido à escassez crítica de aço. A Comissão Marítima dos Estados Unidos recorreu ao concreto, um material abundante e de baixo custo, para construir esses navios. Ficaram conhecidos como os navios Mosey, em homenagem à empresa de construção civil com sede na Filadélfia, Matthew H. Mosey & Company, responsável pela obra. Originalmente, essas embarcações foram destinadas ao uso nos teatros de guerra do Atlântico e do Pacífico, atuando como cargueiros e navios de treinamento. No entanto, após o fim da guerra, seu propósito mudou radicalmente. Em dezembro de 1948, 9 desses navios foram afundados estrategicamente para criar um quebra-mar que protegeria o terminal de balsas da praia de Kip Topeka contra o clima severo e as marés intensas da baía de Chesapeake. Os nomes dos navios que compõem o quebra-mar de Kip Topeka são os seguintes: SS Arthur Newell Talbot, SS Edwin Thatcher, SS Robert Whitman Leslie, SS Willis A. Slater, SS Leonard Chase Wason, SS Richard Kidder Meade, SS John Grant, SS William Foster Cowham e SS Willard A. Pollard. Cada embarcação leva o nome de pioneiros e inovadores da indústria do concreto. Hoje, essas embarcações parcialmente submersas são não apenas um marco histórico, mas também um habitat rico para a vida marinha e aves. O concreto fornece uma superfície ideal para cracas, algas e outros organismos marinhos, criando um ecossistema vibrante.
O quebra-mar de Kiptopec tornou-se um ponto popular para atividades recreativas. Canoístas e pescadores costumam visitar a área para remar ao redor dos navios ou pescar próximo a eles. O Parque Estadual de Kiptopec, onde os navios estão localizados, oferece diversas opções de lazer, como chalés, áreas para acampamento, trilhas para caminhada e ciclismo, rampa para barcos, pier iluminado para pesca, áreas de piquenique e uma praia para banho. Também há programas educativos sobre a história natural da região, observação de aves e ecologia da Bahia, uma excelente opção para famílias e amantes da natureza. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Escolha do dia pelos inscritos. Dê uma olhada nesta imagem impressionante do cruzador soviético Murmansk, uma embarcação cuja carreira cheia de histórias não terminou com a sua desativação. Conhecido como o cruzador que nunca se rendeu, o Murmansk iniciou sua trajetória em 1955, servindo com distinção na Frota do Norte. Avançando para o ano de 2004, o navio foi vendido como sucata e estava destinado à Índia. No entanto, o destino tinha outros planos. Durante o reboque, a embarcação se soltou e acabou encalhando perto da vila de Sør, no norte da Noruega. Esta foto captura o Murmansk em meio ao processo de desmantelamento, uma iniciativa que começou em 2009, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais. Essa desmontagem não foi uma tarefa simples. Envolveu a construção de um quebra-mar e de um dique seco ao redor do cruzador. O projeto foi concluído em 2012, representando um esforço de engenharia de grande escala. E você, o que achou do capítulo final desse gigante marítimo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Número 5. Edward Bolen. O Edward Bolen foi um navio cargueiro alemão de 2.272 toneladas, construído em 1891, que teve um fim inesperado em 5 de setembro de 1909. O navio realizava uma viagem de Swakopmund até Table Bay, quando enfrentou uma densa neblina que causou seu encalhe na Baía da Conceição, localizada na chamada Costa dos Esqueletos. Essa região é notória por seu ambiente desolado e severo. O nome da costa é uma referência simbólica aos inúmeros naufrágios e aos restos de embarcações que pontilham essa parte do deserto do Namibe. A costa é caracterizada por águas traiçoeiras, neblinas frequentes e fortes correntes marítimas, que já causaram a perda de diversas embarcações ao longo dos anos. O Edward Bolen, no entanto, é talvez o mais icônico desses destroços. Na época do naufrágio, transportava cargas destinadas ao comércio, mas a visibilidade reduzida pela neblina tornou a navegação impossível. Com o encalhe, a embarcação foi gradualmente engolida pelas areias do deserto, criando uma imagem surreal de um navio naufragado longe do mar. Hoje, o Edward Bolen repousa a aproximadamente 400 metros para dentro do continente, parecendo ser lentamente engolido pelas dunas. Sua localização atual, parcialmente soterrada na areia, dá a impressão de um navio fantasma no meio do deserto. Essa imagem impressionante tornou o Edward Bolen um tema popular entre fotógrafos e aventureiros. Visitantes da Costa dos Esqueletos podem explorar o Edward Bolen em expedições de veículos 4x4 pelo deserto. Esses passeios oferecem uma visão de perto do naufrágio, além de curiosidades sobre sua história e sobre a trajetória marítima da região. Apesar de sua localização remota, o Edward Bolen não foi esquecido. Ele apareceu em diversas produções, incluindo documentários e séries de televisão que reforçam seu poder de fascínio. Foi destaque no filme Still Dawn, de 1987, e na série da Amazon The Grand Tour, em 2016, entre outras. Número 4. Peter Iredale. O naufrágio do Peter Iredale, um veleiro de 4 mastros feito de aço, cativa os visitantes do Parque Estadual de Fort Stevens, no estado do Oregon, há mais de um século. Construído em 1890 na cidade de Maryport, na Inglaterra, o Peter Iredale media aproximadamente 87 metros de comprimento.
No dia 25 de outubro de 1906, neblina densa e ventos fortes vindos do sudeste empurraram o navio para a costa de Clatsop Spit, enquanto ele seguia em direção ao rio Columbia, vindo de Salina Cruz, no México, para buscar uma carga de trigo com destino ao Reino Unido. Apesar do acidente, os 27 tripulantes, incluindo 2 passageiros clandestinos, foram resgatados em segurança. O capitão H. Lawrence tentou manobrar o navio para fora do perigo, mas as condições climáticas impediram qualquer chance de recuperação. O impacto foi tão forte que 3 mastros da embarcação se partiram. Após o resgate, o capitão teria se despedido de seu navio com as palavras: "Que Deus o abençoe e que seus ossos branqueiem nestas areias." Houve planos para rebocar o navio de volta ao mar, mas após semanas de espera por condições favoráveis, ele já havia inclinado para o lado esquerdo e estava profundamente preso na areia. Assim, os direitos de salvamento foram vendidos em 1917, mas o navio jamais foi desmontado. Hoje, o Peter Iredale permanece como uma das atrações turísticas mais visitadas da região, com milhares de visitantes por ano. Seu casco é visível mesmo com a maré alta, mas a maré baixa oferece as melhores vistas. Com o passar dos anos, a estrutura da embarcação deteriorou-se significativamente, restando principalmente a proa, algumas nervuras e poucos mastros. O Parque Estadual de Fort Stevens, onde está o naufrágio, oferece uma variedade de atividades para os visitantes, incluindo caminhadas pela praia, observação de aves, trilhas e áreas de piquenique. Há atrações para todos os gostos. Número 3. Francisco Morazán. O Francisco Morazán, originalmente chamado Arcádia, foi construído no ano de 1922 em Hamburgo, na Alemanha. Essa embarcação de aproximadamente 70 metros de comprimento passou por diversas mãos e nomes ao longo de sua existência. Durante sua vida no mar, foi conhecida como Elbing, Empire Congress, Brunes, Skoringen, Los Mayos e, por fim, Francisco Morazán, em 1958. A trajetória desse navio reflete a natureza turbulenta da história marítima, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial. No dia 27 de novembro de 1960, o Francisco Morazán partiu de Chicago com um carregamento de mais de 1.000 toneladas com destino a Roterdã e Hamburgo. Entre os itens transportados estavam frango enlatado, frascos vazios de shampoo, brinquedos e outros produtos variados. O comandante, Ed Ardo Travos, estava em sua primeira missão como capitão. A jornada logo se tornou desafiadora. Uma espessa neblina e uma falha na bomba de alimentação da caldeira forçaram a tripulação a ficar à deriva por cerca de 8 horas, enquanto os reparos eram feitos. Esse atraso foi decisivo, pois o navio tentava sair dos Grandes Lagos antes do fechamento da hidrovia São Lourenço, previsto para o dia 3 de dezembro. Na noite de 28 de novembro, enquanto o navio passava por Point Betsy, uma tempestade de neve intensa reduziu drasticamente a visibilidade e empurrou o Francisco Morazán para fora de sua rota. Por volta das 7h15 da noite, a embarcação encalhou a cerca de 270 metros da costa da ilha South Manitou. O impacto foi considerável, mas felizmente ninguém se feriu, inclusive a esposa grávida do capitão, Anastasia, que estava a bordo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos atendeu ao chamado de emergência com 3 embarcações, além de um rebocador civil. No entanto, as más condições climáticas e o mar agitado impediram qualquer tentativa eficaz de resgate. No dia 4 de dezembro, ficou claro que o navio não poderia ser salvo, e a tripulação foi evacuada em segurança. As tentativas de recuperar a carga também foram abandonadas devido ao clima severo. Após ser deixado para trás, o naufrágio do Francisco Morazán tornou-se um ponto de curiosidade para moradores da ilha e visitantes. Itens como brinquedos e enlatados foram recolhidos por habitantes locais. Com o tempo, o navio passou a integrar a área de preservação subaquática da passagem de Manitou,
protegendo o local e transformando-o em um atrativo para trilheiros, mergulhadores e apaixonados por história marítima. Número 2. MV Panagiotis. O MV Panagiotis, encalhado na deslumbrante praia do naufrágio, na ilha grega de Zakynthos, é um dos cenários mais fascinantes do mundo. Essa embarcação de aproximadamente 48 metros começou sua jornada em 1937, na Escócia, com o nome de San Bedan. Sua última viagem, em 1980, envolta em circunstâncias misteriosas, alimenta lendas que atraem turistas até hoje. Segundo os relatos, durante uma tempestade intensa, o Panagiotis, supostamente carregado com cigarros contrabandeados a caminho da Itália, foi perseguido pela marinha grega. As condições climáticas extremas e a perseguição implacável teriam levado o navio a encalhar nas areias brancas dessa praia isolada. Mais de 44 anos depois, o naufrágio permanece como uma visão impactante. A estrutura enferrujada de coloração alaranjada do MV Panagiotis contrasta fortemente com a areia branca e é emoldurada por imponentes falésias de calcário que chegam a 60 metros de altura. O local, também conhecido como Praia dos Contrabandistas, se transformou em um verdadeiro ícone. Envolto em mitos sobre contrabando e possíveis crimes associados, embora esses aspectos mais obscuros nunca tenham sido confirmados, o local alimenta o imaginário coletivo. Zakynthos, por sua vez, é um destino vibrante e acessível, conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego. A praia onde está o naufrágio só pode ser acessada por barco, e diversas empresas locais oferecem passeios até o local. No topo da falésia, a cerca de 200 metros acima da praia, há uma plataforma de onde se pode tirar fotos panorâmicas de todo o cenário. No entanto, é importante ter cuidado. As falésias já foram palco de acidentes graves, envolvendo visitantes em busca de selfies perfeitas. Número 1. La Famille Express. O La Famille Express é um naufrágio fascinante localizado próximo à ilha de Providenciales, no arquipélago de Turks e Caicos. Este navio icônico está a cerca de 3 quilômetros da praia de Long Bay, facilmente visível nas águas rasas dos bancos caicos. Sua jornada até esse local é tão intrigante quanto sua aparência atual. A história da embarcação remonta a 1953, quando foi construída na então União Soviética. Originalmente batizado como Fort Shevchenko, era um navio de apoio a plataformas de petróleo, responsável por abastecer poços em alto mar usados pela Marinha Soviética. O nome homenageava uma cidade portuária militar localizada na costa oriental do Mar Cáspio. Após décadas de serviço, o navio foi desativado em 1992 e vendido para proprietários privados. Em 1999, passou a se chamar La Famille Express, sob bandeira do Panamá, transportando cargas de pedras pelo Caribe. Em setembro de 2004, o La Famille Express foi atingido pelos ventos ferozes do furacão Francis. Sem tripulação a bordo, a embarcação teve sua âncora arrastada desde a área do South Dock, em Providenciales, e acabou derivando por quase 20 quilômetros até ficar firmemente encalhada nas águas rasas dos bancos caicos, onde permanece até hoje como um marco imponente e fotogênico. Atualmente, o La Famille Express é um dos destinos mais visitados da região. O naufrágio é um ponto popular para passeios de barco, jet ski e até para praticantes de kitesurf e stand-up paddle. Caiaqueiros experientes também se aventuram até o local, embora o trajeto não seja recomendado para iniciantes devido à distância da costa. Explorar o La Famille Express proporciona uma mistura de admiração e cautela. Embora sua estrutura corroída seja encantadora, ela representa riscos reais. As bordas enferrujadas e os metais afiados oferecem perigos sérios e não é recomendado subir a bordo. Para quem deseja visitar o local, a melhor forma de chegar é contratando um passeio de barco ou uma excursão de jet ski partindo da praia de Long Bay. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!